Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes e você está no Papo no Auge, um programa voltado à troca de ideias, gerando conteúdo muito inteligente por essas ondas sonoras, sempre um especialista por episódio, muito conhecimento sendo gerado de modo a amplificar a voz da ciência, a voz docente, a voz da educação. Esse é o nosso propósito. Vamos pro auge em 2026. O Brasil tem recebido uma nova onda de robótica que vai desde modelos humanoides avançados para eventos e uso doméstico até soluções de automação logística em larga escala. Com isso, a gente pode dizer, robôs já não pertencem ao futuro distante. Eles estão entrando nas fábricas, nas escolas e no cotidiano brasileiro. E para entender essa nova onda robótica, que está transformando o trabalho, a educação e inovação no país, conversamos hoje com o professor Douglas Bertol, professor Dr. Douglas Bertol, docente da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, campus Joinville. O professor Douglas é graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Maringá e doutor em Engenharia de Automação e Sistemas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele atua ainda junto aos seguintes temas de pesquisa: robótica móvel, controle de sistemas dinâmicos, inteligência artificial aplicada, visão computacional e sistemas de tempo real embarcados. Professor Douglas, bem-vindo aqui ao Papo no Auge. Obrigado por sua participação aqui e por nos acolher neste espaço aqui, no seu laboratório, que daqui a pouco a gente vai dar uma passadinha lá, vai ver o que é que tem de bacana, vai mostrar pra galera. Mas veja, é de praxe, a gente sempre pergunta aqui aos nossos convidados e convidadas, né? Por que o senhor enveredou pela docência, pela pesquisa? Como é que o senhor envereda pela ciência da computação, pela automação, pelos robôs? Bem-vindo aqui ao Papo no Auge, professor. Obrigado, Saulo. Muito obrigado pela simpatia e muito obrigado também pela apresentação, tá? E como tu tá perguntando, uma das coisas que mais, antes de ter todas essa cartilha e todas essas doutores e não sei o que mais aí, eu era um guri que desmontava tudo, né? Então era, como dizia meu pai, isso aí não tem jeito, vai ter que ser algum tipo de mexer em alguma engenharia ou alguma coisa. Bom, eu fui o primeiro filho, da família a ter uma graduação. E eu queria ter engenharia elétrica ou alguma coisa ligada na tecnologia. E, bom, eu sou da época dos robôs da ficção, né? Os Jetsons. Dos Jetsons, a Rose, né? O T-1000, todos esses robôs, Johnny 5, que era o que eu ficava alucinado, né? Que tomava um raio e tomava consciência humana. Então, tudo isso me mexia, né? Eu queria assim, como que isso como que isso funciona? E por aí surgiu. E aí hoje, e por onde que eu podia fazer isso era justamente pela universidade, pela parte tecnológica. Comecei pela computação, né? Também não sou um boomer, mas quase naquilo, né? Onde os computadores vieram para o Brasil mais tarde. Quando vieram, eu queria saber como é que funcionava. Aí comecei pela computação, depois fui para engenharia elétrica em termos de mestrado, depois automação, doutorado. E agora estou aqui incomodando a gurizadinha para eles continuarem a mexer com robôs, né? Então é isso aí. A gente vai pela paixão mesmo. Então é isso aí, como eu acho como deveria ser, né? Legal. Obrigado, professor. Reitero o agradecimento, né, por estarmos aqui. A UDESC é uma grande parceira da Universidade Federal de Santa Catarina, isso a gente não pode negar. Estamos, né, vizinhos, somos campus vizinho aqui, e é muito bacana ver a estrutura dessa universidade. Eu acho que tem que salientar isso também, né? A estrutura da UDESC e Campus Joinville é uma baita estrutura, e eu estava vendo ali o seu laboratório, ele é, assim, um primor, professor, um primor, parabéns. Veja, por falar
em laboratório, esse episódio aqui fala sobre essa nova onda robótica, né, da robótica no Brasil. E aí, a chegada de humanoides, ela marca uma transição do uso industrial para a interação direta com o público e residências. Tá? E aí, quando a gente fala em nova onda robótica, a gente está diante de uma revolução estrutural no Brasil ou de ilhas de excelência ainda desconectadas da realidade produtiva nacional, professor? Os laboratórios universitários, como o da UDESC, como o seu aqui, né, em Joinville, eles conseguem antecipar demandas da indústria ou ainda operam mais como espaços de experimentação distantes do chão de fábrica? Tá, vamos lá. Vamos começar ali na primeira parte da tua... Se ela são ilhas, como é que é esse boom hoje? Então, assim, uma coisa importante, né? A tecnologia de robôs humanoides vem já de 10 anos atrás, onde já existiam humanoides. Só que era irreal para a gente, né? Eu, enquanto meu doutorado, meus alunos de doutorado, por exemplo, que são mais antigos comigo aqui, eles falavam assim, professor, eu nunca pensei em ter esse tipo de equipamento aqui no Brasil. Imagina ainda na nossa universidade. Então, assim, o que aconteceu nos 2 últimos anos, né? Nos 2 últimos anos foi a entrada da China como um player, certo? Nessa galera, falando bem na linguagem do negócio. E essa gurizada da China, elas vieram com um equipamento mais, vamos chamar, acessível. Então, permitiu com que a gente sonhasse. Então, eles deixaram a gente sonhar. Esse sonho, hoje, chegou, por exemplo, na UDESC, não porque está fácil de comprar, mas porque a gente brigou para trazer esse negócio para a UDESC. Assim como a UFSC trouxe alguns equipamentos também, brigando para trazer. Não é fácil. Né? Não tem... Vejam, lá a China é longe, o pessoal fala outra língua, né? E até naturalizar isso com a burocracia brasileira é mais difícil. Beleza. E aí, sim, essa ilha, né, ainda é uma coisa específica de poucos. Por quê? Porque essa tecnologia, embora já tenha muito tempo, eu tenho muitos colegas que trabalharam na área, mas muitos enveredaram para áreas mais acessíveis na época, trabalhando com controle, automação, indústria direta. Eles não trabalhavam com robótica. Por quê? Robótica, a gente falava, é quem gosta de sofrer, como diz assim, né? Que o cara não tem as coisas, né? Então, muitos foram ficando pelo caminho, mas trabalhando em outras coisas e ficando pessoas... vamos dizer assim, especialista nas outras áreas, referência em outras áreas, e o pessoal da robótica agora que começou. Então a gente tem poucos centros que trabalham, então a gente é privilegiado aqui na UDESC, tem esse centro, ter esses equipamentos. A gente tem o pessoal da UFSC que está lutando também aqui em Blumenau, em Joinville, Blumenau, alguma coisa em Florianópolis também. E a gente vê, por exemplo, outras universidades como o USP, né? Só que quando a gente fala de USP, a gente está falando de outro mundo, parece que é outro país, porque a quantidade de dinheiro que gira lá e coisa. E a gente tem, por exemplo, o UFBA, a gente tem Sinai Cimatec, tá? E outras, mas ainda são. Então, por exemplo, a Sinai Cimatec, USP, esses caras trabalham muito com Petrobras, que são empresas que investem nesse tipo e, na realidade, eles investem por conta também de ter o centro do SEMPS e terem um centro grande de pesquisa e que a gente, assim, é magrinho, né? Vamos chamar bem magrinho perto dessa turma aí, porque eles trabalham com outro nível de investimento, né? Mas a gente ainda no Brasil trabalha nesse, assim, sempre, e assim, fala assim, sempre atrasa um pouco de outros países, porque a gente não desenvolve aqui, a gente adota. Então, esse desenvolvimento, salvo alguns casos, tá? Mas em padrão, depois acho que eu ia perguntar, culturalmente a gente ainda é um país que adota, né? Não desenvolve seu hardware, por exemplo. O que é uma pena, né, professor? Sim. O que é uma pena. Veja, a robótica, ela tá avançando muito rápido, né? Mas a formação de mão de obra também nem sempre acompanha esse desenvolvimento, tá? A gente está preparando engenheiros, né? O senhor falou da engenharia. A gente está preparando engenheiros para o futuro ou ainda está formando profissionais para um modelo industrial que já está ficando para trás. A robótica educacional, tá? Tá de fato democratizando o acesso à tecnologia ou ainda permanece restrita a contextos mais privilegiados? Como é que a gente faz para chegar num patamar da USP, por exemplo? Perfeito.
Tá, vamos por parte também. Então a gente tem vamos dividir em dois nichos educacionais. A gente tem a robótica educacional do ensino médio, que essa aí é para a gurizada aprender lógica. Então é um catalisador de ensino. Ah, a gurizada não está mais sentindo interesse. Eles colocam lá robótica, Legos, robôs mais fáceis de utilizar. Isso é a robótica educacional como catalisador do conhecimento, aquele conhecimento que todo mundo conhece do ensino médio. Depois que tu vem para a universidade, aí a gente entra numa outra seara, que é a gente precisa da robótica para entregar um profissional de robótica. Não é um cara para utilizar, a gente não utiliza a robótica como catalisador. Ela é atividade fim. Por quê? Então aí entra naquela outra parte da pergunta que tu falou. Hoje, a maior pergunta que faz para esses robôs que a gente tem aqui, a indústria chega e pergunta: eu quero um humanoide na minha indústria. Porque eu vejo alguns vídeos, já digo que são vídeos um pouco fake, né? Mas um certo nível, né? De robôs trabalhando na indústria. Substituindo uma mão de obra humana, certo? Mas até certo nível, mas são vídeos cinematográficos, tá? Então, o que eu digo assim, se tu for lá hoje, não tem robô trabalhando. Ele foi um exemplo, um POC, um exemplo de execução. Então, hoje não tem. Mas mesmo que tivesse, digamos que eu tiro hoje um robô da caixa, que é impossível, e boto ele para trabalhar. Eu não tenho a pessoa que tenha o conhecimento suficiente para fazer isso. Então, por mais que eu tenha o equipamento hoje e queira colocar, digamos que eu não tenho, eu te digo que eu preciso pelo menos mais uns 3 anos para formar, porque é o nosso tempo de aprendizagem, é o tempo da pessoa, para que ela seja um profissional apto a entregar isso. Então, hoje o nosso plantel de profissionais disponíveis para trabalhar em robótica é muito baixo. Mas a gente desenvolve esse pessoal aqui. Hoje no laboratório a gente tem quase 30 pessoas trabalhando, certo? Em termos de alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, tá? Então, eles precisam do seu tempo. Não, o doutorado leva 4 anos, o mestrado leva 2 anos, a graduação mínimo 4. Mínimo 4 que eu digo porque são 5 anos, tá? E eles vão... Quem quiser, é quase impossível de terminar uma graduação em engenharia em 4 anos, mas em 5 anos, então, ele vai desenvolver e aí eles levam 5 anos e meio, porque vai fazer um estágio fora do país, né? A nossa graduação ainda, isso é outra diferença, a graduação em engenharia fora do país, ele leva de 3 anos. 3 anos, certo? 4 anos ele sai com um mestrado. Aqui a gente leva 5 para sair com a graduação. Mas sai, eu te digo, por experiência própria, que a gente sai com um engenheiro top. E eu diria que é um dos mais top do mundo. Que o cara manja, tá? Manja. Que legal, que legal. Deixa eu só terminar agora com a parte da USP, pra gente levar a parte da USP. Sim. A gente tem... se a gente for competir em termos de orçamento, a gente não tem como competir, certo? Porque a gente tem o coração industrial do país, que é São Paulo, e a força da indústria de São Paulo. Mas Santa Catarina está entre as mais fortes também. Então, a gente é privilegiado em termos disso já. Tá? Então, a gente só precisa desenvolver mais a universidade, em termos estadual, certo? Onde a gente consegue colocar mais professores aqui, também é uma coisa que a gente demanda mais, que a gente não tem hoje, tá? Então, é difícil contratar, porque não é liberado vagas. Então, tem questões burocráticas internas que a gente precisa melhorar. Então, por exemplo, hoje eu sou... Qual que é a maior fragilidade da parte de robótica dentro aqui no nosso laboratório? Se amanhã eu não vier, Não tem ninguém. morreu. Então somos só eu mais eu, vamos dizer assim, né? Na parte de robótica. Então, essas são as fragilidades hoje em dia. E a parte da sua fala, eu posso dizer que Joinville, tirando o senhor, pouca gente lida com robótica. Não, calma. Não é assim. Tá. Aqui dentro da UDESC, tá? A gente tem outros professores que trabalham com robótica, mas não com robótica de humanoides, tá? Não com robótica móvel, tá? Eu te dizer assim, quantos professores mais trabalham com robótica e são o professor Yuri. O professor Yuri aqui dentro do campus é um outro professor que trabalha com robótica. Agora na UFSC, a gente tem vários outros. A UFSC a gente tem o professor Roberto, certo? E isso eu estou falando aqui em Joinville, tá? O professor Andréas, um monte de professores que trabalham lá. Mas eu estou falando da UDESC. Tá? Dentro da UDESC Joinville, é o professor Yuri, certo? Que trabalha nativamente em robótica.
Tá? Essa é uma fragilidade, por exemplo. E ainda assim, com esse, né, número que o senhor falou de professor, o professor Roberto, inclusive, mandar um abraço para ele, né? Ainda assim, atende a demanda, professor? A gente é saturado. Tá? Já tive que dizer não para alguns alunos por causa justamente da saturação. Assim, quero trabalhar com robótica. Por exemplo, a gente não tem como colocar mais gente para dentro. Tá? Então, a universidade hoje ela trabalha para criar mais espaços, porque a gente não tem mais espaços. A gente estava falando antes aqui, né, que a barulheira de construção, até 2028, a gente vai aumentar bastante os espaços dentro da universidade. Mas, por exemplo, hoje o meu laboratório, se eu colocar mais um robô para dentro, saem uns dois de dentro. Então, a gente vai, assim, posso arrumar um espaço maior, a universidade já falou assim, cara, tu é um cara que eu sei que o teu laboratório precisa de mais espaço, mas a gente não tem. Então segura aí que vai ter. Então a gente segura, a gente vai levando, né? Quando vai fazer um experimento, bota todos os robôs para fora, eu faço o experimento com aquele que a gente precisa. Então, são coisas que a gente passa, mas assim, o investimento existe. Né? Como eu disse, Santa Catarina, e a forma como a Universidade do Estado de Santa Catarina funciona, que é por duodécimo, é uma parcela da aquisição da parte de recebimento de impostos de Santa Catarina, então a gente recebe cerca de 2,5% da arrecadação, que chega, esse ano acho que vai chegar para os 13 campi que a gente tem, que é espalhado pelo estado inteiro, R$ 1 bilhão, dividido por esses. Esse valor ele é muito, muito bom para nós, tá? Mas a gente também depende de fomentos de FAPESC, de FINEP, isso tudo acontece aqui dentro. Essas burocracias, essas coisas, a gente ainda é privilegiado, mas esse crescimento ele depende também do quanto o servidor é eficiente. Porque se ninguém, por exemplo, a nossa direção hoje, se eles não pensassem em investir em espaço, a gente podia ficar sem espaço. Simplesmente fica aí esse problema. Então, necessita que o servidor seja eficiente. A gente precisa de um espaço, onde é que nós podemos colocar aqui? Aí faz o projeto, faz licitação, e aí é uma burocracia enorme, né? E dá trabalho, né, professor? Dá trabalho, E dá dá trabalho. E assim, ó, eu digo burocracia, é ruim é ruim a burocracia muitas vezes, porque a gente precisa de trabalho, mas também é bom porque a coisa tem que sair bem. Então a gente só tem que entender como funciona. Show. Veja, pulando um pouquinho agora do roteiro, Top. qual é o foco do MOB? O seu laboratório, o MOB Lab? Isso, o MOB ele surgiu de uma angústia, né, de ter equipamentos que a gente só via fora, né? A gente acabou com da fatídica pandemia, 2021 ali, eu queria sair para um pós-doutorado, fui para a Itália, no Instituto Italiano de Tecnologia, trabalhar com robôs de ponta, lá um laboratório Distributed Leg Systems, o DLS, e eu trabalhei por um ano lá como pós-doutorando, e para ter contato com essas tecnologias de ponta. Quando eu estava lá, eu falei assim, poxa, mas tudo que a gente faz aqui, a gurizada podia fazer lá. E a única coisa que a gente não tem são esses equipamentos. Então, eu levei um outro aluno que era meu mestrando para fazer lá, e ele bombou lá, fez um monte de coisa massa, agora está na Alemanha. Tá? E eu falei assim, não, vamos voltar, nós vamos ter que fazer um negócio nesse ponto. Daí o professor André, que é do mesmo grupo mas ele trabalha na parte de automação, mesmo grupo de pesquisa, ele, vamos fazer, ele já tinha arrumado aqui antes de eu chegar um espaço, e a gente começou, bom, agora como é que eu compro aquele negócio? Mas não tem ninguém que vende no Brasil, e procura, a gente achou, esses caras aqui estão... Eu vi um vídeo lá de um cara com um robô, um quadrúpede na época, eu conversei com os caras nem sabiam o que era aquilo, tive que ensinar os caras assim, isso aí é um robô que pode trabalhar. A gente só trouxe um porque parecia massa lá fora. E a gente, assim, começou a abrir para eles a ideia de como vender aquilo, porque ele queria que eles vendessem para nós. Tá? Mas como assim vender? Mas comprou direto? Não, a gente tinha que fazer licitação. Só que não basta eu hoje falar assim, eu quero comprar um humanoide, sendo que ninguém vende no Brasil.
Então eu tenho que perguntar para uma meia dúzia de gente, ó, pessoal, eu tô querendo comprar uma nós, vocês vêm aqui fazer oferta? Então a gente fez isso, foi em trás de empresas que achava que poderiam ser interessados, aí uma delas se interessou e fez lance. E aí a gente comprou primeiro. Aí na segunda eu falei assim, ó, na segunda agora a gente vai comprar mais coisa. E a gente sempre foi eficiente nisso. Então, todas as possibilidades, a gente sempre fez essa busca de empresas que poderiam fazer essa. Então, é uma luta. E o Mob, então, traz para. Para que eu queria isso aqui? Só para ter? Não. Porque eu precisava de gente. Havia interesse e o pessoal simplesmente falou assim: ah, ficar só em simulação, no computador. Ah, legal. Mas depois eu vou trabalhar em outra coisa, que não é robótica. Então não adianta. Então, hoje, com o Google, a gente já vinha preparando para ter gente disponível, um laboratório de ponta, para que, nesse hype que a gente vê hoje de humanoides e coisas, para que essa gurizada já venha se desenvolvendo para trabalhar em cima disso. Então, a gente está, em termos de possibilitar aos alunos trabalharem nisso, a gente ter dentro de Santa Catarina um laboratório de referência e com equipamentos que não são encontrados em quase nenhum outro lugar. Por exemplo, hoje está começando a aparecer um outro robô aí que a gente já tinha há um ano atrás. Então, essa gurizada que está saindo aqui já sai naturalizada. Ah, isso é robô? Até a gente passa assim para assim, antes a gente saía mais vezes, levava robô na rua para o pessoal ver, porque é bom para a comunidade entender isso e ver. Só que acontece o seguinte, agora a gente, para nós é natural. Ah, esse é o robô. E a gente, ninguém vai querer ver isso aí. A gente, todo mundo já viu, mas é só nós botar um pezinho para fora ali que para o trânsito. Então a gente ainda peca por isso, porque a gente acha que está natural hoje, já está normal. Mas não, para essa gurizada sim está normal, para o resto do pessoal não. Então é muito. É isso, o mob é para esse, como diz assim, um catalisador da tecnologia para que seja mais natural para o aluno, seja mais natural para a indústria, seja, e outra coisa muito importante, seja natural para a sociedade, como diz assim, como eu estava falando, a gente está tentando fechar convênios com bombeiros, com prefeitura, para colocar esses robôs em locais inóspitos, em coisas que a sociedade ajude para a sociedade, né? Ah, mas ele pode, como ele ajuda na sociedade? Além de gerar profissionais, de ajudar na indústria, que é a parte do dinheiro, né? Que crescimento, mas também ajuda na sociedade diretamente. Então, como que pode, né? Então, o Mob é um catalisador para isso. Muito massa, muito massa, muito massa. Veja, vou voltar essa pergunta, o senhor já frisou ela mais um pouquinho anteriormente, mas para a gente pavimentar. Existe um risco, professor, de o Brasil se tornar apenas consumidor de tecnologias robóticas desenvolvidas fora, mesmo tendo capacidade científica interna? Quando a gente pensa em pequenas e médias empresas, é possível falar de absorção de soluções robóticas desenvolvidas aqui na universidade, ou ainda existe um abismo entre pesquisa aplicada e implementação real? Tá. Então, também, uma pergunta em várias camadas. Sim, a gente tem pesquisadores e gente capaz de fazer qualquer coisa que tem no mundo hoje. Meia dúzia de posts que a gente passa para cima, assim, a gente já vê pessoal desenvolvendo coisas na área médica, só que a gente fala assim, são brasileiros. Onde que estão esses brasileiros? Fora do país. Tá? Por quê? Aí entra na outra parte. O Brasil, eu não vou falar assim, é zero investimento. O Brasil investe, tá? Mas ele investe muito aquém do que... Bom, a gente tem hoje muito aquém do que é necessário para investimento em pesquisa. Ah, mas pesquisa não serve para nada. Não, pesquisa serve para muito. E serve muito. Veja o modelo. A gente tinha um modelo americano, que era sempre buscando gente de fora do país, né, agregando para desenvolver as super universidades com investimento direto da iniciativa privada. Mas vejam, a iniciativa privada investe, mas às vezes ela investe com dinheiro que o governo dá para investimento. Certo? O governo americano é um dos governos que mais investe em tecnologia, mais investe em pesquisa. Então, a forma de investimento é aqui pela indústria, certo? A gente tem isso aqui? Tem também. A gente tem lei do bem, lei da informática, mas isso aí às vezes nem chega no ouvido da indústria.
tá? Indústrias grandes, né? Empresas grandes como Whirlpool, WEG, essas caras, já tem isso naturalizado. Outras não têm, nem conhecem, nem sabem o que funciona. Tá? São incentivos governamentais para as empresas investirem e descontarem em alguma coisa que elas têm que pagar para o governo. Tá? Aí o que acontece? Bom, a gente tem até o modelo chinês, que os caras há 10, 15, 20 anos atrás falaram assim, porra, vamos investir. O governo vai investir em áreas específicas que daqui 20 anos a gente... Então, há 20 anos atrás, eles mandaram um monte de gente do país deles para fora e treinaram essa galera e trouxeram de volta. Essa galera hoje, tá? Eu brinco com a turma aqui. Há 10 anos atrás, a gente tinha CCE, né, que muita gente conserta, estraga, essas coisas, que era a China, qualquer produto chinês era sinônimo de coisa ruim. Carro Lifan, não sei o quê, certo? Que os caras falam, né, esse é um mini estranho, né, que não dá para comprar. Bom, 10 anos atrás. Agora, chinês, coisa da China, não tem mais isso. Eles conseguiram quebrar. Então, eles vinham evoluindo e hoje eles têm um exemplo de crescimento baseado na pesquisa, tá? A gente vai ser, por enquanto, o Brasil adota, certo? A gente tem teve iniciativas, por exemplo, da criação. A gente teve umas iniciativas muito atrás, como, por exemplo, o computador Cobra, que era dentro do Exército Brasileiro, e assim, era uma das coisas mais revolucionárias assim, em termos de computação. Morreu. Então a gente tinha uma iniciativa sobre chips, para a gente ser independente, porque se amanhã estourar uma guerra, se a gente, né, tá ali, e todo mundo resolve assim, ó, não vou me vender chip para ninguém. Agora vocês se virem. O Brasil vai ficar sem computador. Não temos como importar, a não ser que a gente permaneça como aliado a alguém que venda chips para nós. Mas se brigar amanhã, a gente não tem mais. Então a gente não tem essa independência. Então a gente, hoje, o que é a nossa independência? Hoje o Brasil é extremamente agrícola, alguns remédios, algumas coisas, mas ainda a gente depende muito da tecnologia de fora. E isso como muda? Não vai partir da iniciativa privada. Porque o cara quer um payback. E o payback de um investimento de pesquisa é muito baixo. É muito demorado, não é baixo, é muito demorado. Qual que é o payback rápido ou que é grande? É das farmacêuticos, que o cara fica lá 20 anos vendendo um remédio extremamente caro, até que quebra a patente. Mas o resto da tecnologia precisa de investimento de governo. É chave para que a gente, e aí temos a ideia de sociedade. A cultura brasileira, ela não é uma cultura de investimento em pesquisa. Então, a gente precisa, através de um governo, através de... não, realmente pesquisa, investir em pesquisa é bom, para que troque essa ideia, essa cultura, ela tem que ser trabalhada. Como que é trabalhada isso? Pega quando o governo começou a fazer propaganda do cigarro. Cigarro é ruim. Mas não adianta só falar, faz propaganda na TV. Aí começou a fazer aquelas propagandas. Hoje o pessoal sabe. Cigarro é ruim. Coloque o cinto de segurança. Começa a fazer um monte de propaganda de gente se dando mal sem o cinto. E isso vai evoluindo. Mesma coisa com a pesquisa, com o desenvolvimento de tecnologia, né? Por que é interessante? Para a gente amanhã ter uma tecnologia que ninguém tem. E aí o pessoal assim, vocês querem essa tecnologia? Vocês vão ter que pagar caro por ela agora, né? Então é essa que a gente tem que ter. Em vez de, né? Hoje a gente vende gente, né? Os caras bons a gente manda para fora. Então assim, os caras bons tem que vir para dentro. Então é diferente. Então... Pois é. A fuga de cérebros do Brasil é impressionante. É uma coisa impressionante. Ô professor, falando em dificuldades, né? Quais são os maiores desafios, por exemplo, né, de um laboratório como o MOB hoje? É hardware, software, integração de sistemas ou adaptação ao contexto industrial brasileiro. Na sua visão, pensando na integração entre robótica, IA e a indústria, o que mais falta? Investimento, política pública ou articulação entre atores? Política pública sempre, tá? A gente tem, por exemplo, algumas iniciativas, FAPESC e para FINEP, por exemplo, para investimentos, mas eles são pequenos para o tamanho do país, né? Pequenos para o tamanho de Santa Catarina. Em termos de dificuldade de compra de equipamentos, por exemplo, eu quero comprar qualquer equipamento de fora, ou ele tem que ser nacionalizado, e na importação ele vai demorar...
querendo comprar um equipamento hoje, ele vai demorar em torno de 1 ano e meio para eu conseguir executar a compra burocraticamente, por causa principalmente de formas de pagamento, também de conhecimento de quem faz isso, tá? Mas eu te digo que hoje a maior dificuldade, tá, é com relação às pessoas. Então, eu tenho muitos interessados, mas isso até são realidades diferentes. Tem muitos alunos interessados, só que a pós-graduação, o fomento em termos de bolsa, eles são muito aquém do mercado. Então, a gente está falando de bolsas de mestrado em torno de R$ 2.100. Muito pouco, né? E doutorado, isso assim, ó, doutorado são 3.200. Eu sei, mas o cara vai ganhar para estudar? Sim, vai ganhar para estudar. Mas eu estou falando de investimento em pesquisa. Esse cara é um bem, né? Esse cara vai ser um bem do país. Ele vai desenvolver, tá? Mas imagina, agora vamos pensar o seguinte: eu quero estudar. Eu quero fazer um doutorado para eu desenvolver essa área de pesquisa, tá? De robótica, ou então de remédios, tá? Trabalhando nisso para ficar mais claro o que eu estou falando. E eu tenho em torno de 25 anos de idade, 26 anos de idade, que o cara está fazendo doutorado. 26 anos de idade, você já tem filho, família. Como é que tu vai manter uma família com R$3.200 por mês? Né? Então, é uma dificuldade muito grande para a pesquisa. Então, e assim, isso a gente está falando que anteriormente, que é uma coisa que é muito boa que aconteceu agora, que hoje a gente tem até R$5.000, você não paga imposto de renda. Né? Beleza. Antes, não existia isso. Então, se eu ganhasse em torno de R$4.500, R$5.000 e pagasse imposto, eu, comparando com a ideia de eu ter uma bolsa de R$3.200 e eu não estou vendendo meu tempo para ninguém, eu estou R$3.200 para eu ter o meu tempo para desenvolver a minha pesquisa, vale a pena. Porque, só para quem não conhece, a bolsa ela não paga imposto, seja o valor dela, qualquer valor. Se fosse R$10.000 de bolsa, não paga imposto. Tá? Porque é um investimento, galera. É investimento do país, né? Então, hoje, já não vale mais. Eu vou trabalhar por 5.000, eu não pago imposto. Isso não é ruim. Tá? Isso é ótimo, essa iniciativa de não pagar R$5.000, a partir de até R$5.000 não pagar. Isso que é para a população, é uma coisa diferente. O que é ruim é que para a gente já era mais desinteressante, já não é interesse nenhum o cara fazer um doutorado, a não ser que o cara seja a vontade dele. Então, cai muito nessa seara. Então, temos pessoas muito boas, eu gostaria de fazer o doutorado, mas eu tenho família, não consigo fazer o doutorado. Eu tenho que trabalhar ao mesmo tempo. Só que um cara que faz um doutorado às meia, a gente fala, ele trabalha e faz doutorado, não é a mesma coisa. Ele não vai conseguir. Ele tem que trabalhar o dia inteiro e no final do dia ele está acabado e a cabeça ela tem um prazo de validade durante o dia. Né? Ela consegue trabalhar nas contas um pouquinho, depois de um tempo tu não só quer saber de dormir, ver uma TV e coisa. Então o cara não consegue permanecer 100% do dia ativo. Então essa é a maior dificuldade, tá? De manter as pessoas aqui, de ter pessoas... Assim, não existe melhor coisa para um professor, assim, ver um aluno integral no laboratório 40 horas semanais, 36 horas semanais, porque na realidade ele faz muito mais, porque é o que ele gosta. Ele vai para dentro do laboratório e ele vai trabalhar e desenvolver alguma pesquisa, alguma técnica. E como sai coisa boa. Agora, se o cara divide o tempo dele, ele em um ano, digamos que ele divide meio a meio, em um ano não é a mesma coisa, não é metade né, é logaritmo o negócio, é exponencial. Assim. Se ele faz integral, ele consegue manter e fazer. O cara que divide o tempo, ele não consegue. Um ano para ele é como se fosse 3 anos de desenvolvimento para ele fazer um ano do cara que fez integral. Então essa é a maior dificuldade. Tá? Sabe as palavras, professor. E assim, eu queria dar um recadinho pra galera que demoniza a pesquisa no Brasil. Escute aqui o professor Douglas, viu? E o bom agora, né, professor, que foi aprovado agora que o aluno de pós-graduação, para efeito de aposentadoria, contou. Sim. A partir de agora conta esse tempo de que ele é bolsista como tempo de trabalho, para fins de aposentadoria, o que é muito bacana. Bom, isso aí
Isso aí é uma ação, né, que eu sei que o pessoal trabalhou muito para isso. Eu acho que é a proposta de 2013, se não me engano. Então, trabalhou muito para fazer isso realidade, que é uma coisa que acontece em outros países desenvolvidos e bem desenvolvidos em pesquisa há muito tempo, tá? Então, isso imagina, né, trabalhar e estudar é a mesma coisa, né? E às vezes o cara trabalha muito mais estudando, como diz assim, fazendo pesquisa do que no dia a dia. Por exemplo, eu falava assim, o meu sonho, quando eu era doutorando, mestrando, era fazer o horário comercial, 8h30 e desligava a cabeça às 6. Não existia. Não existia. Eu ia para casa e ficava com aquilo na cabeça. Isso é uma diferença, tá? Para quem gosta do que está fazendo e está fazendo pesquisa, você não desliga. Por isso que o pessoal fala que o doutorado, o cara fica doido, né? Porque é o tempo todo conectado naquilo, porque tu quer saber como é que resolve, quer saber como resolve. Então não é aquilo lá, 6 horas tu desliga o computador e você, sortudo ou evoluído, né? Evoluído é aquele que consegue desligar às 6 horas da tarde e fala assim, vou para casa agora e não vamos fazer mais nada. Mas é diferente. Essa é a carga, e é por isso que às vezes traz uma carga emocional muito grande, mas o cara tem que é diferente. Então é isso que tu falou. Nada melhor do que hoje o cara poder contar isso porque o cara começa já atrasado, né? Uma outra coisa, Saulo, que é muito legal, que eu falo com meus alunos, que eles, quando eles estão lá na iniciação científica, eu falei, cara, vocês têm que se preparar, porque você vai ver, assim, o teu colega que foi para a indústria, comprando carro, fazendo família, comprando casa, tá? E, bom, tu quer ser professor, né? Tu já me falou, por exemplo, alguns alunos eu falo assim, eu quero ser professor, beleza. Então, tu vai entrar numa universidade. Tu vai entrar na universidade com 28, 29. O teu parça lá tá... Só que tem uma coisa, eu falo pra você, só que tem uma coisa. Com um doutorado, com uma pós-graduação, o teu amigo vai saturar um dia. Ele vai chegar num limite onde você não tem. Então, você vai começar atrasado, mas tu é o coelho que saiu atrasado, entendeu? Então, tu vai começar lá, e lá na frente, teu parça, que já tinha carro, casa, né? Ele saturou e tu tá pra frente. Mas só que aí tu vê o cara tem que ter a preparação mental para ver isso, né? No mundo que tem TikTok, que tem Instagram, que tu vê todo mundo dando risada. Imagem é tudo, né, hoje em dia, né? Total. Todo mundo, tu vê lá, todo mundo dando risada no seu iate e tu tá aqui, né, escrevendo a tua tese, né? Tua dissertação. Então essa é uma necessidade. Pois é. Estudar e trabalhar são faces da mesma moeda, hein, gente? Isso. Ô, professor, pra gente fechar, né, esse grande bate-papo aqui, em um país com desigualdades profundas como o Brasil, né, a automação tende a ampliar ou reduzir assimetrias sociais e regionais. Se a robótica é peça-chave para a competitividade, qual decisão o Brasil precisa tomar agora para não perder esse trem tecnológico? Massa. Assim, ó, eu tenho vou externar para vocês um exemplo que eu dou. Eu sou professor de automação, né, na graduação e pesquiso em robótica. Então, a primeira coisa que eu mostro para os alunos é a automação, ela, em essência, é a substituição do trabalho humano por máquinas. Quando eu falo isso, a primeira coisa que vem para a cabeça de todos eles é que coisa má, né? A automação. Mas vejam, como que funciona a nossa sociedade? Eu dou um primeiro exemplo, o exemplo do caixa eletrônico do banco, que hoje já está quase morrendo porque ninguém mais vai no caixa eletrônico. Ninguém quer dinheiro, né, do físico. Mas muita coisa é executada no caixa eletrônico. O caixa eletrônico, ele veio numa época que muitos de vocês que estão escutando aqui, ou que já... Alguns viveram e muitos, às vezes, não viveram isso. Mas a agência bancária era o coração da cidade. E era uma cidade grande. Normalmente, não, é uma cidade grande, né? Então, ela tinha que ter uma cidade com mais de, 50, 60 mil habitantes. E aquela cidade era a cidade central da região. Então, todo mundo... amanhã eu tenho que ir no banco. Meu pai ia com um calhamaço, assim, de coisa, botava embaixo do braço e ia pro banco. E, às vezes, o banco era na cidade do lado. Então, o cara... amanhã eu tenho que ir no banco, acordo 4 horas da manhã para ir pro banco. Então, antes do caixa eletrônico, a agência era um troço caro, com muito funcionário, e só podia ser executado em cidades grandes. Com o caixa eletrônico, houve a substituição de muitos serviços. Né? Uma coisa que eu falo para eles, você sabe por que o banco funciona das 11, das 10 às 4?
disse, não, professor, acho que os caras são vagabundos. Isso não tem nada de vagabundo. É porque era o horário de fazer a entrada dos documentos e os caras trabalhavam das 6 da manhã até as 10 da noite fazendo... E só que isso ficou lá de trás, né? Então os caras tinham que fazer a digitalização de tudo que chegava. Bom, beleza. Chegou o caixa eletrônico deixou a agência enxuta, né? O pessoal teve vários bancos com ideia de demissão voluntária, recebia. O pessoal foi tudo para Balneário Camboriú, morar. O que aconteceu? Ficou barata. Aí começou a abrir na agência em cidade pequena. E o que acontece com abrir em cidade pequena? Todo mundo começa a fazer... por exemplo, os bancos começam a abrir em cidades pequenas e começam a ter mais clientes. Então, o banco cresce. E ele contrata mais gente ainda do que ele tinha. Então, essa percepção da tecnologia, da automação, é que ela permite o crescimento das empresas. Então, a empresa hoje, se eu tenho uma empresa, então isso é um exemplo que eu dou para eles, que aconteceu realidade, tá? Que hoje está morrendo porque caixa eletrônico não serve para mais nada, é tudo online, certo? Então já é outros 500. Então, a ideia da automação, a substituição do trabalho humano, é para substituição de trabalho tipo Charlie Chaplin, de trabalho pesado, repetitivo. Tá? Então a automação vem para substituir isso e aumentar a qualidade, aumentar... Então ela tem algumas bases, que é aumentar a qualidade, aumentar a velocidade, eficiência, certo? Se não fizer isso, não é automação, alguém fez uma cagada. Tá? Então, melhorando isso, o que acontece? Eu produzo mais, consigo receber mais dinheiro e o cara consegue... Ele tinha uma linha de produção, ele consegue fazer 2. Então ele diminuiu o número de pessoas até numa linha, faz mais, ele abria 2. E essa segunda não é simplesmente o mesmo número de pessoas que saiu dessa linha e vai para outra. Normalmente é mais. Então ele amplia a empresa e ele, na realidade, está contratando mais pessoas. Só que as pessoas elas vão ter que se adaptar e aumentar o seu conhecimento para fazer menos trabalho braçal e fazer na linha. Então, isso é até um modelo de negócio que é o cara que substitui simplesmente a mão de obra por uma máquina e aí ele aumenta o seu percentual de lucro e ele embolsa isso sem investir, infelizmente, essa galera vai estar fadada a quebrar, a acabar, certo? Porque é um mau negócio. O cara que investe em uma empresa, investe em uma máquina e ele investe na empresa para aumentar a empresa, é o modelo de negócio que funciona. Então, é isso. É você investir na maquinário para fazer isso. Então, quando eu falo para a turma que ela substitui o trabalho humano, ela substitui. Mas, claro, a gente tem tecnologias disruptivas como a IA, que está aí, certo? Agora, os humanoides. O humanoide não é uma realidade ainda, porque ele não é aplicável, ele está em fase de desenvolvimento ainda, ele não tem botão de emergência, por exemplo, ele não tem norma para a gente botar dentro, então tem várias coisas para não botar dentro da indústria. Mas, por exemplo, a IA está aí no nosso dia a dia. E quem não usar, e quem não se adaptar, Sal, se tu me permitir, eu sabe que eu converso, né? Então, Vamos embora. Eu te falei antes, uma coisa muito interessante. A IA, o cara tem que se adaptar. Ela tem que ajudar a você ser mais... sobrar mais tempo para ti, ou tu fazer o teu trabalho melhor do que tu fazia. Agora, tu acha que a IA vai substituir completamente o trabalho do humano? Não vai. Mas ela vai tirar algumas coisas que existiam que talvez sejam serviços mais simples. E vai abrir outras. Ah, mas qual que vai abrir então? Tu sabe tudo. Cara, eu não sei tudo. Eu sei que na história era assim. Sempre abre alguma coisa que tu nem sabe o que vai ser amanhã. Então, abre outros negócios. Que nem eu falei assim, mas a gente tem uma outra teoria que eu falo, que, por exemplo, na evolução humana, a gente tinha o seguinte, a primeira vez que teve uma máquina a vapor foi lá dos idos de 1700. A primeira máquina a vapor foi lá nos idos de 10 depois de Cristo, que era um troço que girava a vapor. De lá, só foi surgir a primeira máquina a vapor em 1700. Realmente aplicada na indústria, na indústria para tirar água de mina. Tá? O cara estava fazendo mineração, tinha que tirar água, em vez de tirar com balde, tirava com uma máquina a vapor.
Foram 1.700 anos para o cara entender a tecnologia. Computadores chegou para nós no Brasil em década de 90. Tá? O computador é década de 50, o computador pessoal chegou na década de 90, por ali. Na casa de todo mundo. A gente teve que se adaptar em computador em 50 anos. Então, enquanto sociedade, a gente vive uma crescente e uma necessidade de adaptação muito rápida que o humano não está acostumado. Então, a gente tem que se adaptar a IA em 2 anos, 3 anos. E adaptar uma sociedade inteira a uma tecnologia em 10 anos é uma coisa que a humanidade nunca viveu. Eu não sou um historiador, mas ela nunca viveu essa. E é por isso que eu acho que existe muito essa ansiedade, essa ideia de amanhã eu preciso das coisas prontas, enquanto os caras lá atrás tiveram 1.700 anos para se adaptar, a gente precisa se adaptar em 10 anos. E a gente não é preparado humanamente né, evolutivamente a essa adaptação. Mas isso aí é viagem da minha cabeça. Tá? Isso aí já não é minha área. A minha área é robô. Tá? Mas essa capacidade de evolução, assim, da gente se adaptar e ver essas coisas, assim, a gente não é preparado. Eu acho que a gente não... Eu acho mesmo que eu penso isso, que a gente não é capaz ainda de fazer, enquanto humano, fazer isso. Sensacional, sensacional, professor Douglas Bertol. Infelizmente a gente chega ao fim do Papo no Auge de hoje. Eu conversei com o professor Dr. Douglas Bertol, docente da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, campus Joinville. E na nossa pauta aqui já deu para entender perfeitamente a nova onda da robótica no Brasil. Professor Douglas, obrigado demais por sua participação aqui. Foi muito massa, tá? Quem quiser conhecer o seu laboratório, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde lhe encontrar, mais uma vez, obrigado. Certo, a gente tem algumas áreas como diz assim, adaptação, eu também estou me adaptando ainda. Tem o Instagram do laboratório, que é mob.udesc, certo? Que é o Instagram, @mob.udesc. A gente tem a página a gente está fazendo, então é por isso que é meio atrasado o negócio. Mas a gente está aqui em Joinville, tá? Na rua Paulo Malchitsky, 200, no Distrito Industrial. Pode entrar em contato pelo WhatsApp, pode entrar em contato também por e-mail, que é mob.cct@udesc.br, tá? mob.cct@udesc.br, MOBI. Que também a gente tenta, a gente, como é um laboratório de pesquisa e às vezes está rodando todo dia está rodando algum tipo de experimento, a gente não abre as portas todo dia, porque o pessoal tem que parar o experimento, às vezes, alguma coisa para atender. Mas a gente faz visitas seguidas, aí junta um grupo, o pessoal vem aqui ver e tal. Está sempre disponível, tá? O Desk em Joinville, que a gente consegue fazer essa... Às vezes a gente faz aí uma itinerante também pelo estado. É sempre um problema carregar esses troços pesados. Eu sei disso porque eles já foram lá na UFSC. Eu vi em loco, né, a mobilização e o trabalho que dá levar os robôs pra lá. Professor, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de compartilhar o Papo no Auge nas suas redes. Estamos integralmente no YouTube, né, nas mídias sociais, no Instagram, @Papo no Auge, no LinkedIn Saulo Novaes. Se você quer ser um parceiro do Papo no Auge, né, se associe ao nosso programa por meio da plataforma Catarse de financiamento coletivo e nos ajude, assim, a falar com mais professores sensacionais como o professor Douglas Bertol no nosso programa. Um grande abraço para todo mundo e, como sempre, galera, bora pro auge. Valeu. Show! E aí, gostou? Sucesso. Boa! Valeu.